Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo ao Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica compreendendo notícias analisadas sob a ótica da doutrina espírita, conhece a linha do tempo, as efemérides espíritas e também recomendações de livros para aumentar o seu conhecimento, a sua compreensão do mundo que nos cerca. Vamos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que a inteligência suprema, causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, a espiritualidade amiga, que nos auxilie nesta caminhada hoje no Papo Espírita, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso Papo Espírita de hoje é baseado na seguinte notícia. As irmãs Fox. Conheça o novo filme espírita do diretor do Nosso Lar. Diretor de 2 filmes da série Nosso Lar, o carioca Wagner de Assis encerrou recentemente as filmagens de As Irmãs Fox, sua nova empreitada no filão do cinema espírita. A produção, prevista para 2025, vai narrar a história de Kate, Maggie e Leah Fox, 3 irmãs tidas como precursoras da doutrina espírita nos Estados Unidos, pelo uso das chamadas mesas girantes, nos quais os participantes colocam as mãos sobre uma mesa para estabelecer contato com os espíritos. Ambientada no século XIX, em uma região rural, a produção foi rodada em casebres do Rio de Janeiro e em fazendas antigas americanas. O elenco é multinacional, sendo as atrizes americanas Jamie Hughes, Simone Eliese e Mary McCall encarregadas dos papéis das protagonistas. Entre os brasileiros estão André Torquato e Lua Blanco. Diz a história que, ao migrarem do Canadá para os Estados Unidos, o clã se estabeleceu em uma casa com fama de assombrada. Um dia, Kate e Meg, ainda adolescentes, responderam aos barulhos constantes perguntando se elas eram de alguém. Ao firmar o contato com a lei, descobriram se tratar de um comerciante que fora assassinado naquela casa. A trajetória das irmãs é carregada de controvérsias. Amores frustrados, perseguição religiosa e mortes dramáticas marcaram a família, culminando com o relato público de Meg, dizendo que as jovens não tinham dons mediúnicos e não passava de uma fraude. Eventualmente, elas teriam se arrependido da entrevista, dizendo que estava abalada e que recebeu um pagamento para dar a declaração. Olha, passado o tempo, o que se percebe é que realmente, com as irmãs Fox, no episódio de Hydesville, que aconteceu nas noites de 30 e 31 de março de 1848, o escritor Hermínio de Miranda coloca que, a partir dali, aconteceu uma invasão organizada dos espíritos. Por quê? Porque o fato chamou a atenção da imprensa. Foram feitas pesquisas, várias entidades, várias pessoas se reuniram, cientistas, para estudar o fenômeno, e chegaram-se à conclusão de que realmente o fenômeno era verídico. E a própria mãe relata o que ocorreu naquela noite nesses termos. Minha filha menor, Kate, disse, batendo palmas, senhor pé rachado, faça o que eu faço. Imediatamente seguiu-se o som com o mesmo número de palmas. Quando ela parou, o som logo parou.
Então Margaret disse, brincando, agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4, e bateu palmas. Então os ruídos se produziram como antes. Ela teve medo de repetir o ensaio. Então Kate disse com a simplicidade infantil, ô mamãe, eu já sei o que é. Amanhã é 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira. E aí a comunicação continuou nos dias seguintes e foi constatada a veracidade e, como diz ali a notícia, elas receberam dinheiro para desmentir que eram médiums. Mas o que aconteceu? A partir daquele momento, o fenômeno se espalhou pelo planeta. Europa, Ásia, América do Sul, enfim. E, na sequência, em 1855, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, que iria adotar depois o pseudônimo de Allan Kardec, ele pesquisa o fenômeno, estuda e, a partir das suas conclusões, do estudo minucioso, aplicando o método e o rigor científico, ele nos lega aquilo que nós chamamos que é o Pentateuco kardeciano, ou seja, os livros com as suas conclusões para a doutrina espírita. Primeiro, em 1855, ele começa a pesquisar, e no dia 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica do Espiritismo. Depois, estudando o fenômeno mediúnico, ele nos apresenta o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, ou o Guia a respeito da mediunidade e também para aqueles que querem evocar espíritos. E depois a gente sabe que vieram na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese. Mas, a respeito da mediunidade, é importante a gente lembrar que a mediunidade sempre acompanhou o ser humano. E vamos analisar a partir da nossa linhagem cultural que vem através do Velho Testamento. O Velho Testamento é repleto de fenômenos mediúnicos. Vamos ver. Por exemplo, no Gênesis, capítulo 18, o patriarca Abraão é visitado por 3 anjos, descritos como varões, sem qualquer referência à figura que se tornou comum de anjos com asas, mas coerentes com a visão espírita, que são apenas espíritos elevados e não seres à parte da criação. O próprio Moisés estabeleceu um diálogo com Deus. Hoje a gente sabe que o diálogo não foi com Deus, mas provavelmente com o espírito condutor dos judeus que estava auxiliando Moisés a libertar seu povo do Egito. E a gente percebe também, ainda no Velho Testamento, no Gênesis ainda, Moisés recebe os 10 mandamentos, ou seja, também de forma mediúnica. Então, tudo isso acompanha a mediunidade. A mediunidade sempre esteve presente, principalmente nos fundadores das grandes religiões. Por exemplo, Buda, Siddhartha Gautama, era acompanhado por espírito, chegou à iluminação, ou seja, chegou a perceber as regiões mais altas da espiritualidade. Ali naquela região, nas proximidades da Judéia, nós temos Zoroastro, ou Zaratustra, que também era um espírito elevado que veio trazer uma nova religião para aquele povo. O próprio Maomé recebeu, nas suas visões, o anjo Gabriel e pediu que ele unificasse as tribos do deserto. Na Idade Média, temos Joana d'Arc,
que era conduzida pelos espíritos de Santa Catarina e também de São Luís. E não é difícil de lembrar, lá na antiga Grécia, Sócrates que era visto conversando com Daimon, ou seja, com o espírito. Naquela época, os espíritos, Daimon significava espírito, não tem esta configuração atual como nós chamamos de demônio. Então, fazendo uma análise na história da humanidade, Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, ele faz uma análise da evolução da humanidade através da mediunidade. Segundo ele, utilizou a palavra horizontes mediúnicos. Então, em cada etapa da humanidade, nós tivemos guias auxiliando o povo. Por exemplo, na antiguidade, o templo, o santuário de Delfos. O que acontecia lá? Nada mais, nada menos do que médiuns davam as comunicações. Os reis, antes de irem à guerra, iam consultar o oráculo de Delfos e as respostas eram bastante ambíguas. Nunca diziam, olha, vai ganhar, vai perder, vai viver, vai morrer. A indicação dos espíritos era bastante vaga e cada um percebia da sua maneira. Então, voltando um pouquinho antes de Delfos, no horizonte tribal, o que imperava? Imperava o mediunismo primitivo. Os sacerdotes, os pajés, os xamãs, falavam de uma força misteriosa que impregnava objetos e coisas, e eles eram o quê? Eles eram os emissários de Deus. Evoluímos mais um pouco, chegamos, segundo Herculano Pires, no horizonte agrícola, iniciou o culto dos ancestrais. A gente percebe que os corpos eram enterrados com seus pertences porque acreditavam que seriam necessários na vida espiritual. E havia o início do culto dos ancestrais. É claro que, a partir daquele momento, o homem já tinha uma certa racionalidade, mas ainda eram bastante sedentários porque não podiam se fixar em algum lugar. Depois que conseguiram perceber que podiam plantar e colher, eles começaram a se fixar nas margens dos rios. E depois chegamos ao horizonte civilizado. Aqui, o oráculo, às vezes, é a própria divindade, que, através dos templos, através dos médiuns, dos feiticeiros, atende aos consulentes. E, nesse horizonte civilizado, nós temos o horizonte profético, que é o mediunismo que está lá na Bíblia. O povo judeu era um povo que era guiado pelos espíritos através de quem? Através dos profetas. Os profetas eram médiuns que traziam as notícias do além e traziam também, muitas vezes, o que tinham que fazer. Tivemos, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos 3 revelações. A primeira veio através de Moisés, que recebeu os 10 mandamentos mediunicamente. Na segunda revelação, nós tivemos Jesus, que nos trouxe a lei de amor. Só que Jesus não era médium dos espíritos, não. Sendo o espírito puro, Jesus era médium diretamente de Deus e veio nos mostrar o caminho de evolução, pedindo que fizéssemos somente 2 coisas, amar a Deus e amar ao próximo. Então, analisando as 2 revelações, com Moisés nós aprendemos a lei da justiça, aquela do olho por olho, dente por dente, que ainda vige em muitos locais como hoje. Por exemplo, os judeus que são adeptos do judaísmo, eles não aceitam Jesus.
Não. Para eles, o que vale é Moisés e o que vale é a lei do olho por olho, dente por dente. Então, o que está acontecendo lá na Palestina não é nada mais, nada menos do que a colocação em prática da lei mosaica. Um dia ainda eles vão poder alcançar a lei de amor trazida por Jesus, mas não sei se vai ser ainda neste século. Então, a partir do episódio de Hydesville, como já dissemos, a mediunidade se alastrou pelo mundo todo, era uma coqueluche, todo mundo fazia consultas nas mesas mediúnicas. Allan Kardec entendeu que ali tinha algo mais, pesquisou e nos trouxe o quê? A codificação espírita. E Kardec nos esclarece a respeito dos fenômenos mediúnicos, que eles vieram a público na data apropriada, no tempo apropriado. Por quê? A mediunidade sempre foi conhecida de todos os povos, só que ela era praticada nos templos. E, para alguém chegar a ser médium, havia a necessidade de muito tempo de estudo, até porque nós, naquela época, éramos bastante ignorantes, bastante bárbaros, precisávamos de disciplina e muito tempo para estudar. Hoje em dia, o que acontece? Nós podemos estudar a respeito da mediunidade, e normalmente o estudo da mediunidade, o local mais apropriado é o centro espírita, porque a mediunidade é o quê? É como se fosse uma antena que capta inúmeros canais. Antigamente, nós fazíamos analogia com o rádio, que captava inúmeras estações de rádio. Hoje em dia, o rádio está em desuso. Então, nós podemos dizer que a mediunidade é como uma conexão com a internet, com as redes sociais, onde você tem todo tipo de assunto. Você tem notícias, você tem educação, você tem memes, você tem canais que se dedicam a incentivar as pessoas a agir de maneira incorreta, e a mediunidade é isso. O médium capta o pensamento dos espíritos que estão à volta, então, o local mais apropriado para se aprender a utilizar essa ferramenta é o centro espírita, porque lá existe o conhecimento, a aquisição do conhecimento espírita, que é fundamental para o uso da mediunidade, porque para que a gente possa compreender melhor como é que funciona a mediunidade, como é que funcionam os dois planos da existência, nós temos que primeiro conhecer os pontos fundamentais, não só da doutrina espírita, mas que regem o universo. Primeiro, a existência de Deus. Acredito que já esteja fartamente comprovada a existência de Deus a partir de um axioma, que não há efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, somos nós, a causa só pode ser Deus, porque o homem, ele não produz vida, não. Quando acontece a fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, ali é colocado um espírito para vir ao planeta. Então, significa que, além de Deus, existe no universo o princípio espiritual, que é o elemento inteligente, e o princípio imaterial, pelo qual nós agimos, nós fazemos a nossa evolução. Então, a existência de Deus, a existência e a imortalidade do espírito e a compreensão de que existe um mundo fora da matéria, nos leva a compreender a respeito da mediunidade, porque os espíritos que estão na parte espiritual podem se comunicar conosco. Quantas vezes você já não sonhou com um parente que já retornou à pátria espiritual e ele dizia, olha, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou numa boa? Isso era o quê? Uma visita espiritual, porque quando nós dormimos, o corpo permanece na cama, mas o espírito sai e muitas vezes vai ao encontro daquilo que nós gostamos de fazer. Quem gosta de festa, vai para a festa. Quem gosta de estudo, vai para o estudo. Quem gosta de trabalho, vai para o trabalho. E quem quer se reunir com a família, com certeza se reúne com a sua família espiritual. Então, estes são os pressupostos básicos para que a gente aprenda a utilizar a mediunidade. E também
falávamos da mediunidade, e através da mediunidade, que muitos espíritos que morrem, desencarnam e não têm a compreensão de onde estão, eles são encaminhados para os locais de tratamento. Pode ser hospitais, alojamentos, enfim. Há uma constante troca entre os dois planos da existência. E a mediunidade, é importante a gente lembrar, lá atrás, há 2000 anos atrás, Jesus disse que no final dos tempos todos profetizariam, ou seja, a partir da ótica do tempo antigo, um profeta era um médium. Então, hoje nós estamos percebendo que há uma explosão de mediunidade no planeta, por isso que há necessidade dos centros espíritas, dos centros espiritualistas, para que a mediunidade seja educada e utilizada de forma coerente, e serve também para evangelizar, ou seja, para auxiliar os espíritos desencarnados a compreenderem a sua nova situação. Então, o Espiritismo é o canal onde a mediunidade serve para que os dois planos da existência se comuniquem, que interajam entre si e que possamos fazer a nossa evolução. Se você tem mediunidade, é uma ferramenta, como a visão, a audição, a fala, que nós precisamos aprender a usar de maneira correta. E a nossa dica é: você tem mediunidade, normalmente você vê cenas boas, cenas ruins, você tem dificuldades, e aí a única alternativa é procurar ajuda, é estudar a mediunidade e procurar usá-la de maneira construtiva, porque é uma ferramenta. Se nós afiarmos, ela funciona. Se não afiarmos, ela vai acabar enferrujando e sendo deixada de lado. Deixando agora a mediunidade de lado, vamos ver os fatos importantes que aconteceram na segunda quinzena do mês de fevereiro. No dia 15 de fevereiro de 1925, Caibar Schutel, que foi um dos pioneiros do espiritismo no estado de São Paulo, lança a Revista Internacional do Espiritismo, revista que circula até hoje, trazendo artigos e informações a respeito do espiritismo. Desculpem. No dia 15 de fevereiro de 1926, ou seja, um ano depois, desencarna Gabriel Delane. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros que abordam aspectos científicos da doutrina. Entre eles, eu recomendaria A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, O Fenômeno Espírita e a Reencarnação. São os continuadores da obra de Allan Kardec que vieram trazer a sua contribuição. Normalmente a gente procura ler livros de autores novos, mas vale a pena ler os continuadores de Allan Kardec, porque Kardec nos trouxe o quê? O esqueleto, que é a doutrina espírita. E esse esqueleto precisa ser preenchido. E está sendo preenchido pelos continuadores, como Gabriel Delane, Leon Denis, Aksakoff. E, nos dias atuais, temos aí inúmeros pesquisadores e médiuns trazendo mais informações da espiritualidade. E as informações vão chegando à medida que nós vamos abrindo a nossa mente para novos conhecimentos. Por exemplo, um dos pontos principais da doutrina espírita que é a pluralidade dos mundos habitados. Até hoje, oficialmente, a ciência ainda não descobriu vida em outros planetas, mas há mais de 150 anos, Allan Kardec já colocava que o universo, que é a casa de Deus, a casa do Pai, é habitado. Então, lentamente, a humanidade vai chegar também a esse conhecimento.
No dia 17 de fevereiro de 1927, desencarna o grande mestre João Henrique Pestalozzi. Foi no seu instituto lá em Verdun que Allan Kardec estudou. Foi o iniciador de Allan Kardec na pedagogia. 20 de fevereiro de 1822, desencarna em Salvador, Bahia, a freira Joana Angélica de Jesus. Hoje, como Joana de Ângeles, ela trabalha em favor da humanidade através do médium Divaldo Pereira Franco, onde tem um excelente trabalho nos fazendo uma abordagem da psicologia a partir da ótica espírita. Porque a psicologia, normalmente, ela chega até o momento do nascimento. E a psicologia espírita ultrapassa o nascimento e vai até as nossas vidas anteriores. Em 20 de fevereiro de 1882, é instalada em Londres a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que contou com os mais famosos cientistas da época entre seus membros, e foi ela que confirmou a existência, a imortalidade do espírito e a comunicação entre os dois planos da existência. Tem muita gente que acha, eu não acredito em espírito, espírito não existe. Existe e já foi comprovada a sua existência. Em 26 de fevereiro de 1802, nasce o romancista Victor Hugo, na França, que era adepto do espiritismo. Também, em 26 de fevereiro de 1842, nasce Camille Flammarion, astrônomo e divulgador da doutrina espírita. A Federação Espírita Brasileira publica seus livros, por exemplo, Deus na Natureza, A Morte e seus Mistérios, Estela, O Fim do Mundo e outros. 26 de fevereiro de 1928, desencarna Henri Salz, que era biógrafo de Allan Kardec. E, no dia 27 de fevereiro, nasce no Rio de Janeiro Francisco Menezes Dias da Cruz, que foi médico homeopata e presidente da Federação Espírita Brasileira. Como nós estamos falando a respeito da mediunidade, tendo como base a notícia do filme a respeito das Irmãs Fox, vamos à nossa indicação de livros. É claro que a nossa primeira indicação, e a mais importante de todas, é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É um tratado a respeito da mediunidade. Então, quem quiser conhecer, quem quiser experimentar, quem quiser educar a sua mediunidade, não tem outra alternativa a não ser ler o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Mas, para que a gente possa ler e compreender o Livro dos Médiuns, é importante que a gente leia a primeira obra de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, onde ele apresenta as bases da filosofia espírita, porque da filosofia espírita é que Allan Kardec depois identificou a ciência espírita. E até é bom a gente lembrar, a própria definição que Allan Kardec dá de espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Ou seja, isto é o espiritismo. A gente sempre pensa no espiritismo no seu lado moral e religioso, mas ele é eminentemente científico. A nossa segunda recomendação de livro é para aqueles que sofrem com a mediunidade. A mediunidade não é um fardo fácil. Se você não tem o privilégio de ter nascido em contato com a doutrina espírita, você vai ter que tomar contato com a doutrina espírita através da dor. Então, nós indicamos o livro Mediunidade Sem Lágrimas, Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, que apresenta de uma forma simples, clara, até bastante lúdica, a respeito da mediunidade. As dúvidas que a gente tem, pelo menos aquelas dúvidas iniciais, a gente sana elas lendo o Mediunidade Sem Lágrimas. Mas depois, a partir do momento que nós queremos ter um conhecimento um pouco maior da mediunidade, porque o estudo da mediunidade é algo contínuo. Não significa, porque eu tenha lido o Livro dos Médiuns, eu já tenho todo o conhecimento.
Não significa que eu, tendo lido o Mediunidade Sem Lágrimas, eu já estou pronto para ser médium. Não. O médium precisa daquilo que Emmanuel, quando encontrou Emmanuel, o jovem, Chico Xavier tinha mediunidade atormentada, porque ele via espíritos, era chamado de louco, e Emmanuel se apresenta para ele e convida para trabalhar. Vamos trabalhar juntos? Vamos. O que precisa? A Emmanuel colocou para Chico, primeiro requisito, disciplina. Chico, tá, tudo bem. Qual é o segundo? Disciplina. Opa, 2 vezes. E qual é o terceiro? Disciplina novamente, ou seja, para que possamos ter um bom conhecimento e sermos eficientes no uso da mediunidade, nós precisamos de disciplina. E eu recomendo um terceiro livro, Diversidade de Carismas, do escritor espírita Hermínio de Miranda, porque ele faz uma abordagem bem ampla da mediunidade, a respeito da mediunidade. É um livro que muitas vezes a gente se arrepia quando adquire, porque são mais de 600 páginas, mas é um verdadeiro tratado de mediunidade. Vale a pena ler. Amigo e seguidor, o nosso tempo está esgotando. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita do Centro Espírita Allan Kardec. E vamos nos despedir, é claro, fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais simples, mais prático e mais conciso de nos ligarmos a Deus e aos bons espíritos, porque ali nós podemos louvar, agradecer e pedir. Normalmente nós sempre pedimos, não é? Então, o Pai Nosso faz tudo isso por nós. E dizemos, agradecendo a companhia, Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita, então.